Olá pessoal, Ciane falando com vocês. Esta aula de hoje vai ser sobre potenciação de números inteiros, ok? Para poder falar um pouquinho sobre a potenciação de números inteiros, nós vamos fazer primeiro uma revisão da potenciação de números naturais. Princípio, que eu gostaria que a gente lembrasse que a potenciação é a multiplicação de fatores iguais, ok? Então, por exemplo, a gente tem aqui a representação simbólica de uma representação abreviada de uma multiplicação de fatores iguais. Esse 2 é chamado de base, esse 5 ele é chamado de expoente. Então, esse número que ele fica sobrescrito à direita desse número maior, ele determina a quantidade em que a base vai se multiplicar por si mesma, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos 2 elevado à quinta potência, então nós temos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 fatores iguais a 2, tá? Então, vamos ver quanto que vai dar isso? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, o resultado dessa potenciação de base 2 expoente 5 é 32. E o resultado dessa potenciação é chamado de potência. Isso aí é a revisãozinha básica de potenciação de número natural. Vamos fazer um pouquinho mais? Vamos dar uma revisada maior? Por exemplo, eu tenho 3 elevado à quarta potência. Então, eu tenho 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 fatores iguais ao 3, que dá 81. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Mais um exemplozinho aí para vocês, para a gente revisar, para a gente lembrar. 5 elevado à terceira potência? Não, a gente chama isso aqui de 5 elevado ao cubo, porque é a forma que a gente calcula o volume de um cubo, certo? Então, 5 elevado ao cubo. Quantos fatores eu vou ter? Eu vou ter 3 fatores iguais a 5. 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. E o último exemplozinho para a gente começar com o número inteiro é 7 elevado à segunda potência. O expoente 2 ele também pode ser chamado de quadrado, porque é desta forma que a gente calcula a área de quadrado, multiplicando um número por ele mesmo, tá? Então, 7 elevado ao quadrado, que é 7 vezes 7, ok? E dá 49. O que a gente precisa lembrar é que esses resultados, todo o resultado de potenciação com expoente 2 são chamados de quadrados perfeitos. E todos os resultados de potências de expoente 3 são chamados de cubos perfeitos. Vamos agora para os números inteiros. A diferença é que do número natural para o número inteiro é que nós temos os negativos, os inteiros negativos, certo? Mas a gente vai considerar, nós vamos fazer a revisão do positivo e do negativo, ok? Antes disso, vamos fazer uma revisãozinha da multiplicação de número inteiro, ok? Lembrando que numa multiplicação de 2 fatores, se os fatores têm sinais iguais, o produto é positivo. Se os sinais são diferentes, o produto é negativo. Nesse caso, menos 5 vezes mais 2, os sinais são diferentes, vai dar menos 10. O que eu gostaria realmente de revisar com vocês é quando a multiplicação tem mais de 2 fatores. Nós vamos olhar para a quantidade de fatores negativos, tá? Então, se essa quantidade é uma quantidade par, o meu produto é positivo. Se a minha quantidade de fatores negativos for ímpar, o meu produto é negativo. Menos 5 vezes mais 2 vezes menos 3, apesar de eu ter 3 fatores, apenas 2 são negativos, e 2 é uma quantidade par. E se é uma quantidade par de fatores negativos, o meu produto é positivo, mais 30, porque 5 vezes 2 é 10, vezes 3 é 30. Quais dessas duas maneiras a gente precisaria mais gravar para agora a gente começar a potenciação de números inteiros? Essa daqui. Por quê? Porque quem determina a quantidade de fatores em uma potenciação é o expoente, é ele quem determina. Então,
se a gente observar se o expoente é par ou ímpar, nós vamos analisar se as potências serão positivas ou negativas. Então é por isso que a gente precisa, porque quem vai determinar a quantidade de fatores é o meu expoente. Então agora a gente vai ter que ficar bem atento ao expoente. Se ele for par, minha potência vai ser positiva, se ele for ímpar, minha potência é negativa. Mas a gente vai falar sobre isso. Vamos entrar então em potenciação, ok? Bom, nós temos ali 2 elevado à quarta. Aí você vira para mim e fala assim, mas você não falou que a gente ia entrar com sinais positivos e negativos para de fato caracterizar que isso é um número inteiro? Sim, mas se a gente colocar um sinal, eu vou pedir para vocês então tomarem o cuidado de proteger esse sinal, porque em alguns casos, se não tiver o sinal associativo, parênteses ou colchetes ou achados, protegendo essa minha base, o meu resultado pode ser alterado. Então, por enquanto, mais pra frente eu vou falar sobre isso, por enquanto nós vamos proteger esta base, tá bom? Da mesma forma como na multiplicação, na divisão, e na adição, subtração, a gente protege esse número inteiro, que nós também vamos proteger esta base, esse sinal de positivo e negativo, ok? Então vamos pensar assim, a minha base é mais 2, o meu expoente é 4, então significa que vão aparecer 4 fatores iguais a mais 2. Olha lá, ó, mais 2 vezes mais 2 vezes mais 2 vezes mais 2. Tem algum fator negativo nessa multiplicação? Nenhum. 0 fatores negativos. Bom, 0 é par. Se 0 é par, então meu produto é positivo. A potência vai ser positiva. Então aqui essa potência vai ser positiva. Quanto positiva? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Então isso aqui deu mais 16. Então, observem que mais do que saber quanto que é 2 a 4, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, a gente está, neste momento, tentando construir uma regularidade para as potenciações de números inteiros, ou seja, uma análise de sinal efetiva, tá bom? Vamos, então, agora para a mudança do meu expoente de par para ímpar. Então, ó, mais 2 elevado à quinta potência, vão ter 5 fatores iguais a mais 2. Mais 2 vezes, mais 2 vezes, mais 2 vezes, mais 2 vezes, mais 2. Algum fator negativo? Nenhum, 0 fatores negativos. Então, se 0 é par, meu produto é positivo, automaticamente isso daí dá mais 32. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Bom, se eu não mexi com a minha base, mas mexi com o meu expoente, chegou o momento da gente mudar esse expoente de positivo para negativo, tá? Então, vamos pegar o exemplo de menos 2 elevado à quarta, a um expoente par. Tudo bem? Preste atenção agora. Quantos fatores? 4 fatores. Quais fatores? Menos 2. Então, é menos 2 vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2. Queridos, quantos fatores negativos nós temos? Bom, se a gente fizer aqui a associativa desses dois e a associativa desses dois, mais 4 vezes mais 4 vai dar mais 16, porque a quantidade de fatores negativos é par, produto positivo, tá? Então, isso aqui vai dar mais 16. Você está querendo dizer pra gente que a minha base é negativa e a minha potência vai ser positiva? Por que isso? Por causa do nosso expoente, que é quem determina a quantidade de fatores, e ele determinou que seria uma quantidade par. E pela regra da multiplicação, quantidade par de fatores negativos, produto é positivo. Último caso, ó, base negativa, expoente ímpar, tá? Quantos fatores nós temos? Nós vamos ter 5 fatores. Iguais a quem? Iguais a menos 2. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Cuidado, porque aqui nós temos 5 fatores negativos. Quantidade ímpar de fator negativo. E quando eu tenho quantidade ímpar de fator negativo, nós temos um produto negativo. Menos 32. Vocês notaram que dos 4 casos, o único que deu negativo foi o último, aonde eu tenho base negativa e expoente ímpar? Vamos construir uma tabela de análise de sinal para isso? Então, gente, ó, análise de sinal da potenciação.
Se a minha base é positiva e o meu expoente é par, minha potência é positiva. Se a minha base é positiva e o meu expoente é ímpar, minha potência também é positiva. Ou seja, quando a minha base é positiva, não importa se o expoente é par ou ímpar, a minha potência vai ser positiva. Agora, se a minha base ela é negativa, aí a gente vai ter que tomar um pouquinho de cuidado, porque se o expoente é par, ela vai continuar positiva, e se o expoente for ímpar, então a minha potência vai ser negativa. Observa que este é o único caso onde eu tenho potência negativa. Eu preciso que tenha base negativa e expoente ímpar para que minha potência seja negativa, ok? Exemplozinho, mais 10 elevado ao cubo. Ó, nós estamos aqui, ó, base positiva, mais 10, 3 é ímpar. Então, a minha potência vai ser positiva. Quanto que é 10 ao cubo? 10 vezes 10 vezes 10, 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Então, isso aqui vai dar mais 1000. Outro exemplo, menos 6 ao quadrado. Onde nós estamos? Bases positivas ou bases negativas? Base negativa e expoente par, certo? Tudo bem? Então, qual vai ser o sinal da minha potência? Vai ser positivo. Positivo quanto? Bom, 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que vai dar mais 36, ok? Penúltimo exemplo, mais 8 elevado ao quadrado. Onde eu estou? Eu estou em base positiva ou eu estou em base negativa? Eu estou em base positiva e expoente par. Então, a minha potência vai ser positiva. Mais 8 vezes mais 8 vai dar mais 64. Último exemplo para a gente acabar aqui. Quanto que é menos 5 elevado ao cubo? Gente, em qual situação nós estamos? Nós estamos em base negativa expoente ímpar. É menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. É quantidade ímpar de fator negativo. Portanto, a minha potência vai ser negativa. Bom, 5 vezes 5 é 25, vezes 5, menos 125. Tudo bem? Essa é a introdução de potenciação de números inteiros, ok? Bom estudo para você.